3, 2, 1. Estamos no ar. Seja bem-vindo a mais um programa da, do Danny DeLong Podcast. É com muito prazer que eu, né, falo para vocês. Hoje é 1 de maio de 2024, não é? É dia do trabalhador, como se diz, mas hoje estamos a trabalhar, não é? Como vê aqui, eu trabalhei, mas vou tirar um pouco do meu tempo, não é? Para poder fazer o programa, não é? Já há alguns dias atrás que eu não fazia o programa, não é? Mas aqui estou de novo para continuar com a série, não é? Sobre o racismo. Eu disse que ia falar de fazer três programas, não é? Comecei com o primeiro programa e depois hoje vou falar da segunda parte, não é? O programa de hoje. Bem, eh, só para dizer que há muita coisa, não é? Nas redes sociais, muitos eventos, muita coisa aconteceu, mas só para dizer que é bom ter aí do outro lado, não é? Eh, Partilhe para mais pessoas, não é? Subscreva o canal, dê um gosto aí no canal, por favor, para que nós possamos crescer e possamos ter mais audiência, porque quanto mais pessoas estiver aqui a sintonizar, mais programas eu poderei fazer, mais coisas importantes, não é? Eu poderei aqui fazer para formar, informar e, acima de tudo, resgatar, não é? Uma mente de cada vez, não é? Uma mente do homem, não é? E da mulher africana, não é? E também, quiçá, para as outras eh, eh, outros continentes ou outros países, não é? Porque o saber ou o conhecimento, a verdade é universal. E o que é verdade para mim é verdade, não é? Segundo o universo, é verdade em qualquer outro lugar. Bem, hoje, como eu disse, não é? Hoje é 1 de maio, não é? 1 de maio de 2024, celebra-se quase em todo o mundo, não é Dia do Trabalhador, mas aqui nos Estados Unidos não se celebra, não é? Mas por coincidência até essa data começou aqui nos Estados Unidos e começou em Chicago, não é? Por causa das condições subhumanas em que os trabalhadores eram submetidos e reivindicaram, e dali criou-se a data. Mas aqui nos Estados Unidos, a data, não é, é sempre na primeira, né, Labor Day, chamam, né, Dia do Trabalhador, é sempre na primeira semana de setembro, primeira segunda-feira de setembro, se queria dizer. Então, como vê, não é, pronto, às vezes a América, né, gosta de ser diferente, não é, em relação, né, ao resto do mundo. Mas deixa aqui entrar já no programa, não é? Mas antes gostaria de dar uma pinceladazinha, não é? De algumas notícias que têm estado a, né, a ser divulgadas nas redes sociais. Muito tem a ver, não é? Com o excesso não é? De crime, por exemplo, não é? Quando eu digo crime, eh, crime em Luanda, não é? Tem umas pessoas aí que foram assassinadas. Bem, não é? Espero que as famílias enlutadas, né? Minhas condolências. Mas, como eu digo, né? Às vezes eu já tinha dito, falado com alguns dos meus familiares, de que eu penso que, não é? Não tendo, as pessoas não, por exemplo, um cidadão normal, não é? Não tendo acesso a poder
não é? Comprar armas, não é? Para se defender, penso que é uma das razões, não é? Porque se a pessoa, não é, um cidadão que é alguém trabalhador, honesto, e, enfim, e com um historial bom, sem crime, eu penso que as pessoas deveriam ter essa possibilidade, não é? De poder ter armas, não é? Poder ter armas e se defender. Mas as pessoas dizem, não, as pessoas vão começar a fazer justiça por mãos próprias, mas as pessoas têm que se defender, não é? É preciso, as pessoas têm o direito de se defender. Então, se eu estou eh, no meu castelo, não é? Na minha casa, se tiver um intruso, pá, não há como, não é? Não há como a pessoa não se defender. Eh, mas outra coisa houve ali eh, umas notícias, não é? Em Portugal, parece que não é? O presidente foi para lá e houve manifestações, houve pessoas também que participaram, não é? De festas e pronto, criou-se um debate, não é? Nas redes sociais, tem estado a acompanhar as pessoas. Dizem, não é, que as pessoas foram traídas, as pessoas não são coerentes. Então, olha, eu só quero aproveitar aqui para dar uma pinceladazinha, não é? Apenas uma dicasinha. Como é que você pode, assim, tipo, o processo de eliminação, não é? Como é que tu podes eliminar pessoas, assim, falsas, não é? É possível, é possível. No dia a dia, enfim, não é? As pessoas às vezes mostram-nos uma cara e depois eh, fazem outra coisa. Tem algumas coisas que nós podemos observar e, enfim, e ver, né, de facto, quem são essas pessoas que nós estamos a lidar, tanto no ser familiar, amigos, amigos entre aspas, não é? Às vezes amigos falsos, né, que não são amigos, não é? Então, bem, uma das características, né, que você deve prestar muita atenção, não é? É a consistência, não é? É muito importante, não é? Porque alguém que é, como se diz em inglês, wishy-washy, alguém que muda de opinião, troca toda hora, epá, hum, tens que saber que essa pessoa, da mesma maneira que muda, né, a qualquer altura, não é, pode mudar. Então, essa é uma delas, não é? Consistência. Número dois, coragem, não é? Será que essa pessoa tem coragem de falar o que deve falar, não é? Porque há pessoas que têm medo, não é? No momento vamos ver, as pessoas escondem o rabo, como se diz, não é? As pessoas escondem e não querem aparecer. As pessoas não têm coragem, só falam às escondidas, mas à frente não conseguem enfrentar. Então, se vis alguém assim, ou se convives com alguém assim, começa a questionar, não é? Então, está ali, consistência, coragem. Eh, Número 3, em inglês chama-se commitment, que é tipo, a pessoa está imbuída, não é? Ou a pessoa está imbuída num ato, não é? Aquela entrega, não é? Como é que a pessoa se entrega, não é? Eh, Quais são as ações? Porque mais do que falar, fazer, as ações, os atos falam mais alto que as palavras. Então, vendo isso, esses detalhes, a pessoa também pode, nesse processo de eliminação, não é? A pessoa pode também ver quem é falso, não é? Quem não se deve confiar e por aí. Bem, número 4 é colaboração, não é? Porque normalmente as pessoas que não são sérias, não é? São falsas, eh, não são bons em colaboração, não é? Ou então não gostam de colaborar com os outros, não é? Estão sempre aí, querem sempre se isolar. Então, isso é um outro detalhe, não é? Não colaboram. E número 5, não é? Número 5 é cooperação. Não é? Alguém que não coopera com os outros, não é? Alguém que está sempre eh, só, né, quer fazer por si. Eh, a maior parte das vezes, não é? São pessoas que ou eh, não têm princípios próprios, não é? Que eles podem partilhar com outras pessoas ou querem apenas, não é? Estão aí por outros motivos. Então, se prestares atenção nesses cinco
características, nesses 5 atributos, podes começar a identificar, não é mesmo, o seu familiar, pessoas que, não é, sejam falsas, pessoas que você não pode confiar e pessoas que podem ajudar, não é? São essas coisas que podem te ajudar a eliminar certos, tipo, né, confiança, não é? De sabores. Mas tem um ditado, não é, que diz, durante, né, tipo, assim, serviço militar, nós temos um ditado que diz que expect the worst, hope for the best. Então, na vida, nós sempre ansiamos por o melhor, mas temos sempre que esperar pelo pior. No fundo, nós não podemos confiar assim as pessoas a 100%, não é? Então, nós temos que ter sempre, pronto, uma reserva, temos que ver pelos atos, né, quem são as pessoas. Então, olha, se foram umas dicas ali, não é, que eu dei, não é, para uma forma de você poder, no dia a dia, enfim, não é, poder eliminar, não é, o processo de eliminação, como é que você pode pôr na balança as pessoas, não é, se confias, não confias, é isso aí. E também para dizer que as pessoas mudam, as pessoas mudam e então pronto, como se diz, né, está nas escrituras, não é, maldito, né, o homem que confia no outro homem. É bem, só foi uma pinceladazinha aí, não é? Umas dicas, não é? Yeah, que durante, não é? O percurso da minha vida, não é? Tenho estado a aprender e não só também na educação militar, enfim, coisa do gênero. Bem, agora, não é? Vou falar diretamente da parte 2, não é? Do racismo, não é? A última vez eu estava a falar das 9 áreas, não é, que o racismo afeta, não é? Na área de economia, política, lei, trabalho, entretenimento, religião, eh, sexo e a área que tem a ver com a guerra, não é? Uma área, não é, muito importante. E dizer que o racismo, não é, afeta essas 9 áreas, são as 9 áreas que, em resumo, não é, o racismo se manifesta. Nessas todas as áreas, nós vamos ficar todos os dias, não é? E deixa ver, não é? Depois de. Eu falei do programa passado, não é? Se não, ainda não acompanhou, vai ali ao canal, não é? Está aí o programa sobre o racismo, programa número 1, e vai ver como é que as coisas começaram. Eh, Verá que o racismo sofreu depois né, do cientista alemão codificar o Bromback, sofreu, enfim, mutações, não é? Mutações. Eu falava aqui das 9 áreas, mas deixa aqui recordar de que sofreu um outro processo que eu chamo de codificação. Por exemplo, como é que o racismo se codificou? Veja que, por exemplo, né, falei aqui de uma das áreas, a religião, não é? Nós verificamos que, por exemplo, né, por intermédio né, do simbolismo, não é? Por exemplo, os anjos nas igrejas, não é? São pessoas caucasianas, pessoas de tom de pele branca. Por quê? E, às vezes, a referência da figura, não é? De Satanás ou demônio é um preto. Por quê? Aí entra o racismo. Podemos ver, por exemplo, muita gente, eu sei que assiste a jogar o bilhar, não é? O bilhar. Aquilo que em inglês nós chamamos de pool, não é? Talvez na Inglaterra tem um jogo que se chama de snooker. Eh, Olha que, por exemplo, o bilhar, não é? A, a bola que abre o jogo é a bola branca, não é? Então já se dá esse valor, não é? A bola branca. No xadrez, vamos falar no xadrez, as peças que abrem, não é? São as peças brancas. Por quê? As pessoas às vezes vão dizer, não é normal, não é? Que, que,
que as peças brancas sejam as primeiras a abrir o jogo. Mas por quê? Quem determinou isto? Não é? Então, nós vamos começar a notar de que o racismo é codificado assim, não é? Esse é só o lado, um pouquinho o lado do desporto, não é? Vamos entrar, por exemplo, no lado de entretenimento, não é? Por exemplo, beleza, atores, atrizes, o que é que o, os standards da beleza que nós temos é a mulher europeia, não é? Que cabelo tem que ser longo, olhos azuis, e isso levou muito tempo a ser incutado, não é, na mente do povo africano. E olha que no entretenimento também, né, os africanos, não é, o povo designado como preto, não é? é, é sempre tido como os papéis, por exemplo, não é? De ou é ladrão, enfim, ou então é selvagem. Então, tudo isso é um processo, leva tempo. Leva tempo e, no fim, qual é o resultado? O resultado é aquela. Primeiro, de um lado, do lado caucasiano, as pessoas ganham aquele conceito de que são superiores. E do lado dos africanos, né, do lado dos pretos, muita gente fica com aquele complexo de inferioridade, a pensar de que o europeu, não é, vulgo, né, é um deus, não é, é o criador, quando não é assim. E depois, quando se adiciona a questão da educação, não é? Porque não é? O sistema de educação em muitos países africanos é o modelo europeu, não é? Se você for a perguntar uma criança, um jovem sobre a história, a cultura do seu país, poderá saber uma outra coisa, mas se falar da Europa, conhece a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, conhece os presidentes, as capitais, enfim, tudo isso. Então, como vê, é um sistema global, é um sistema global que levou muito tempo a ser codificado e institucionalizado, tipo, virou uma instituição, não é? Então, é mais ou menos isso. Eh, por exemplo, não é? E vê-se todos os dias, não é? Depois o que ficou patente é o racismo, é, é o anti-preto, o anti, não é? Por exemplo, o anti-ser anti-preto, não é? Virou virou uma realidade, não é? Tanto porque muita gente, não é? Por exemplo, não se entende como é que, é claro, tem pessoas que, não é? Pronto, que mesmo em que foram ensinados a odiar pessoas, não é? Pessoas que, enfim, não é? Mesmo sabendo que a vida é muito curta, mas preferem gastar o tempo assim. Ensina as suas crianças a odiar, não é? Ser anti-preto. Por exemplo, nós vemos ali, né, para quem acompanha o futebol, né, por exemplo, o jogador Vinícius, não é, do Brasil, a ser abusado, né, constantemente na Espanha, né? E não se faz nada. Tá a entender? Este é um racismo anti-preto, por nada, sabe? Por nada. Eu sei que muita gente irá dizer, mas também os africanos também podem ser racistas. O problema é o seguinte, as pessoas às vezes, aquilo que eu quis dizer no início, as pessoas confundem preconceito com, por exemplo, o tribalismo e a supremacia. A supremacia racial, não é? Porque para você, porque se eu, né, se alguém me disser, olha, por exemplo, Danny, eu não gosto de ti por A mais B, é a sua opinião, é a sua opinião, pá, nada eu posso fazer. Mas a partir do momento em que você começa a me abusar da forma como eu sou, porque simplesmente pela minha cor, isso já é o tal, é o anti-africano, né? Estás a ser anti-africano, estás a ser anti-vulgo, não é? Não gosto muito desse termo preto. Porque
porque, primeiro, não me conheces, nunca convivemos, mas só o facto de vir, não é? Porque se calhar por intermédio de filmes, por intermédio de novelas, por intermédio de experiências, internalizaste, não é? Interiorizaste aquele conceito de que o homem africano não presta, não vale. Não é? Então, este é o sentimento que foi codificado, não é, por vários anos de escravatura, colonização, e depois que é constantemente como que continua-se a se pôr ali, né? Posso dizer em palavras assim simples, lenha na fogueira pelas nove áreas, não é? Nós vimos tudo isso, todos os dias. Na política, vemos isso no entretenimento, vemos isso enfim, no trabalho. Veja, não é? Veja que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, não é? País de oportunidades, sim, mas o racismo existe. Tem áreas em que, por mais competente que eu seja, não me irão empregar. Sabe? Não me irão empregar. Isso acontece sempre, não é? Você, até nós, uma vez desse, quando estava na universidade, um colega nosso estava a se aplicar para os empregos, a aplicar muito, a aplicar, não estavam a responder. Olha, mudou seu nome, meteu um nome assim que era mais tipo caucasiano, europeu. Olha, dia seguinte lhe chamaram. Então, como vê, é o racismo estrutural, tá vendo? Esse é estrutural, não é? Veja, por exemplo, que aqui, por exemplo, na América, mesmo na Europa, enfim, em que às vezes você vive numa área, só o facto de você ser africano, as pessoas até olham mal. Você está a passar, o vizinho te olha mal, você, enfim, no corredor, sem que tivesses, não é, tivesse feito alguma coisa. Então, esse não é? Anti-preto, esse conceito de anti é que é muito grave, não é? Muito grave, porque nas minhas experiências, enfim, já estive pronto, né? Ainda não estive em Antártica, mas já tive o privilégio de estar quase em todos os continentes. Eh, no fundo, nós como humanos, nós partilhamos, não é, as mesmas necessidades, não é? Nós partilhamos, eh, temos, né, os mesmos, aspiramos por as mesmas coisas, não é? Enfim, felicidade, enfim, acumular riqueza, não é? Fazer dinheiro, essas são necessidades que todos nós temos. E então é mais ou menos isso, não é? E até hoje é o que se vive, né? É o que se vive. Enfim, eu sei que muitas pessoas negam, muitas pessoas preferem dizer que eu não vejo racismo, mas existe. Ele existe e ele é um cancro. E olha, deixa que dizer, aqui nos Estados Unidos, em como é que eu ia dizer? Em 10 anos fez um estudo aqui, não é? Um banco muito conhecido aqui, que é o Citigroup Bank, fez um estudo. Em 10 anos, a América perdeu 35 trilhões, tri, não bilhões, trilhões de dólares por causa da discriminação de pessoas que são africanas, não afro-americanas, ou então africanas, ou então vulgo pretos. Perdeu-se, estás a ver? Por causa da discriminação. Porque mesmo que a pessoa é qualificada, não é? Mas as pessoas olham só por facto de ser um africano ou preto, as pessoas não és contratado. E 6 vezes também, se fores contratado, tens que provar sempre que sabes, não é? Tens que provar, e por vezes pensam que eh, só estás ali por causa de, como se diz aqui, affirmative action, só estás ali por causa das cotas, que não é, que não é verdade. E ainda bem que, né, que se aboliu, né, aboliu-se aqui, né, as cotas, né, porque essa desculpa, né, diziam sempre que eh, se a pessoa estiver num lugar bom é porque não é pelas capacidades, mas é por causa das cotas. E isso não é bom, isso não é bom.
Então, esse é o racismo estrutural, que querer dizer que existe e é global, e as pessoas participam. Como eu disse aqui antes, não é? No primeiro programa, não significa que de forma individual, pessoas caucasianas, não é? Tem pessoas que dizem, como eu dizia, não é? Dizem, eu não compactuo com este tipo de pensamento que é bom, muito fixe, muito bom, não é? Esse é um aliado, mas o estrutural ele existe em todo lado, não é? Todo lado. No Brasil, enfim, América do Sul, América Central, Latina, em Angola, Cabo Verde, enfim, em todo lado existe. Porque no fundo, o quê? No fundo, isso baseado pela minha experiência, não é? De ter nascido, não é? Em África, não é? Enfim, Cabinda, né? Um abraço aí, pessoal de Cabinda, Botino. Ter vivido na Inglaterra, e hoje nos Estados Unidos, eu posso dizer de que o racismo estrutural existe mesmo, existe. Porque deixa aqui, por exemplo, né, dizer-te que veja que, por exemplo, a Simone Biles, que é uma das melhores ginastas, não é? Uma ginastas do mundo, e disseram que ela tem que parar de ser muito bom, porque estava a ter cotação que nunca se viu antes. Então não se podia lhe atribuir pontos durante os Jogos Olímpicos. Ou então do Campeonato Mundial que é de ginástica. Então, como vê, existe essa estrutura, né, que é preciso, ela tem que ser desmantelada, tem que ser desmantelada, porque, como se vê, né, com estudos que se fizeram aqui, por exemplo, perdeu-se 30 trilhões de dólares porque as pessoas não acreditavam que um afro-americano, um africano é capaz. Veja, preferiu-se perder dinheiro do que dar, não é? Por exemplo, atribuir ou então contratar pessoas com capacidades só por causa do tom de pele. Isso tem repercussões em todo o lado. Mas eu sei porque que isso acontece. Não é? Sei por causa de quê? Eu vou, no último programa, não é? Eh, vou dar umas soluções, o que é que se pode fazer, não é, no dia a dia, porque não se pode cruzar também os braços. O que é que um aliado, não é? Um aliado é que é uma pessoa caucasiana que é consciente, é atento ou atenta, não é? Homem ou mulher, e consegue reparar esses fenómenos. E quando essa pessoa debate e vê que uma pessoa africana, vulgo um preto, uma preta, está sendo discriminada, atacada, essas pessoas intervêm, dizem, não, isso é errado, tu não podes fazer isso, não podes falar com a, a fulana, não é? Porque não é correto, não é justo, não é? Então, essa união que houve entre aliados, não é? Pessoas assim que são caucasianas e pessoas obviamente pretas, não é? Pessoas é que poderá, se calhar daqui a mais, enfim, não sei quantos anos no futuro, ajudar a desmantelar isto, não é? Mas deixa aqui dizer-te que um dos problemas que as pessoas não veem que está na base é a sobrevivência da espécie, não é? Esse é uma das componentes fundamentais do racismo, porque eh, o DNA, não é? A gênese que prevalente é, é o DNA do homem africano, não é? Por exemplo, se eu me envolver com uma mulher caucasiana, a criança vai sair, vai ser, não é? Uma pessoa assim, bom, mistura, não é? Mas que com quase características pretas. Porque eu sou dominante, não é? Minha genética é dominante. Então, este é o ponto fundamental do racismo estrutural. Está na base da continuação do racismo, porque o povo europeu, se houver uma miscigenação pode desaparecer, não é?
Então, o povo europeu teme nisso, não é? Quando digo Europa, estou a falar da América, onde a maioria é europeia ou vulgo branca, enfim, no Brasil, Argentina, né, esses países assim, Europa, é claro. Mas eu tenho um ponto, não é? Para as pessoas que pensam assim, muito antes, não é? Antes das colonizações, das viagens, o povo europeu existia. O povo africano existia, o povo asiático existia. Eu não acredito que as pessoas, não é? Para que um povo exista, o outro tem que desaparecer ou tem que ser subjugado. É errado isto, muito errado. Às vezes eu já tive, enfim, na universidade, no dia a dia, debates, não é? Assim, conversa, não debates, assim, mas procurar entender, não é? O porquê desse medo de que talvez o homem europeu desapareça, não é? Porque, enfim, é claro que se nota que os índices de reprodução, não é? Ou de reprodução entre europeus têm estado a diminuir. Tanto mais que países como a Itália, não é? Tem muitos velhos, mesmo em Portugal. Então existe esse medo. Mas eu, para mim, acredito de que antes do início da escravatura já havia trocas comerciais entre povos, não é? Tanto mais que os mouros conquistaram, né, a Espanha, Portugal, enfim, e reinaram e ensinaram-nos muita coisa. Muitas universidades que estão ali foram feitas, foram construídas pelos mouros, não é? E chegaram até em França. Então, essa retórica de que é a forma de sobrevivência, para mim, entendo, não é? Entendo a preocupação, mas que não penso que todo homem africano, não é? Que vá à Europa, e aqui eu estou a dizer, estou aqui a explicar só para elucidar, não é? Aqui isso é uma explicação acadêmica, sem querer menosprezar, sem querer ofender ninguém, né? Fique bem claro. Mas eu não acredito que todo homem africano, né, que vai à Europa, eh, sente, não é, ou vontade de ficar com uma mulher europeia. Tem pessoas que gostam, não é? Da mesma maneira que tem mulher europeia, né? Descendente de homem europeu que, né, não se importa, não é? De estar com uma asiática, uma africana. Mas também tem pessoas que preferem estar no seu tribo, não é? Tipo, que não é nada mal, não é? Por exemplo, eu não vejo, né? Não vejo motivos, né? Algumas de pessoas estarem juntas, não é? Há pessoas que se sentem mal. Por exemplo, um grupo de, suponhamos, portugueses, não é? Ou então franceses estarem num sítio, é normal. Quando eu fazia offshore, né, muitos anos já atrás, notava-se muito isso, não é? As pessoas estavam, enfim, separadas, não é? Os franceses ali, espanhóis ali, americanos ali, enfim, isso é normal, porque cada um se sente bem lá onde está as pessoas, né, que partilham a mesma cultura, partilham a mesma, enfim, mesma tradição, mesma língua, isso é normal. E também tem aquelas pessoas que não lhe importa, não é? Pode estar de um lado, do outro, está à vontade. Mas isso não pode ser motivo, não é? Para as pessoas, por exemplo, né? Pessoas, não digo todo europeu, não é? Mas pessoas que estão à frente dessas teorias, pensar de que eh, para que o povo europeu futuramente não fique extinta, eh, tem que se tentar subjugar o povo africano. Eu penso que aí está mal. E é ali que eu digo, tem que se fazer-se um trabalho grande, não é? Um trabalho tremendo para educar as pessoas, não é? E pronto, não é? E a cada dia fazer-se melhor. Mas eu também vou no próximo programa falar de soluções, não é? Porque o programa é grande, o fenómeno é complexo, não é? E pronto, e muitas pessoas, não é, vão perguntando, não é, qual é a solução para se acabar com o racismo, não é? Eu digo que para se acabar, a solução tem que vir das pessoas que criaram.
Quais são as pessoas que criaram? São as pessoas europeias, não é? É daí que eu estava dizendo no programa passado que se és aí o meu caro seguidor, não é? O meu caro meu podcast, se és português, se és espanhol, tem uma responsabilidade grande, não é? De educar as pessoas, não é? Poder porque durante a escravatura, não é? Enfim, eh, os dois países é que controlavam, é que estiveram muito à frente disso. E o fenómeno se espalhou por todo o mundo. Então, as soluções terão que vir mesmo, enfim, um pouco, né, em parte, do povo europeu, que eles já começaram com o sistema, não é? Porque, deixa aqui dizer-te, meu caro, não é? Muitas pessoas dizem, ah, não, mas também os africanos também podem ser racistas, não sei o que é, enfim, as pessoas, como eu digo, não é? Quando a pessoa não entende do conceito, do sistema, confunde-se, não é? Se alguém disser assim, opa, você, porque assim, 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 pronto, essa pessoa está, não é? Ser preconceituosa, diz essas coisas, mas não te afetam. Agora, a partir do momento em que se, né, meu caro seguidor, enfim, está na sua casa a passar, as pessoas fazem comentário sem que tivesses, né, feito alguma coisa de errado, isso é mau, é estrutural. Isso é estrutural, não é? É estrutural. E que é reforçada, não é? Como eu digo, nessas 9 áreas. Não é? Se for a notar, no cinema, então, olha, quem via os filmes sabe que a primeira pessoa que morria era o homem, né, homem preto, não é? Ou então africano. Filmes, sobretudo nos filmes de terror, né? Pelo menos eu, né, era atento naquele tempo, já sabia disso. Nós até chamamos, olha, nós dizíamos assim, olha, um bumbo vai morrer. Que é tipo, bumbo é aquele conceito pejorativo, não é? Olha, vai morrer no filme. E sabia-se. Novelas, não é? Novelas que vinham do Brasil até hoje. E esse é o problema também. O problema é que as sociedades africanas não conseguem se distanciar dessa mente neocolonizada, não é? Porque é aquilo. Depois de muitos anos de escravatura, veio a colonização. Veja novelas naquele tempo, não é? Quem cresceu nos anos, enfim, finais de 80, 90, via-se nas novelas brasileiras, via-se os papéis que o homem de origem africana fazia. Se não era empregado, era, enfim, era doméstica, se era doméstica, era motorista. Quer dizer, é a perpetuação dos estereótipos, contínuo, mas é contínuo, sempre contínuo. Mas olha o que, enfim, o problema o racismo fez é também a alienação do próprio homem africano. Muitas vezes nós vimos, né, pessoas que jogam, né, da NBA, por exemplo, pessoas que são, né, homens pretos, né, ou vulgo, né, afrodescendentes, mesmo na Europa, basta atingir-se um lugar, só querem casar com uma europeia. Por quê? Porque vem tipo que ao querer casar com uma mulher europeia, não é? A pessoa está a ser aceite. Não é? A pessoa vai ter validação do sistema. Mas se enganam, porque está ali, por exemplo, o Vinícius, não é? Ele parece que só tem, né, se calhar já só tem namoradas, né, que são europeias. Mas mesmo assim não escapa do sistema, não escapa dos abusos. Então a solução não está ali, não está em tentar, por exemplo, muitas das vezes eu já vi, eu sei que o meu caro ouvinte, o meu caro seguidor também já viu isso, em que certos, enfim, africanos, enfim, pessoas que dizem ser assimilados, não é? Que até é um termo pejorativo, não é? Porque um assimilado é alguém que rejeita a sua cultura para adotar a cultura do outro. E não é preciso. Você pode manter a sua cultura enfim, e aprender um pouquinho a cultura do outro. E então beneficiar os dois lados, não faz mal. Então, só ter o conceito de assimilado é um conceito
numa mentalidade de um escravizado, ou então de um colonizado, porque não faz sentido. O próprio termo em si, assimilado. Como é que você rejeita o que você é para ser aquilo que não é seu? Não faz sentido. Mas nota, por exemplo, que em muitos sítios, e eu estou a falar mesmo para ti, já viveste isso. Não importa se estás num sítio assim a comer, vês um africano ou uma africana que se calhar não vestiu da maneira como você vestiu, na tua mente, eu sei que já ouvi muito isso. Vai sempre, epá, não sei o que é que ele vai fazer aqui. Espero que ele não nos borre. Eu já vi isso várias vezes de pessoas, né? Até pessoas que dizem, são um pouquinho assim, né? Como que pessoas que estudaram, não é? Enfim, têm este conceito. Essas são as tais repercussões da escravatura e da colonização. Quer dizer que o racismo em si também trouxe um outro problema que é o auto-ódio nas pessoas, não é? As pessoas, pronto, querem se distanciar sempre. Quantas vezes já, né, meu caro seguidor, se vive fora de Angola, sabe? Mesmo em Angola, não é? Enfim, fora de África. Epá, eu não quero me misturar com angolanos, não é? Que eles gostam de confusão. Por quê? Quem diz isso? Tá a ver? Eu, pelo menos, os meus anos, nunca ouvi um Tuga, por exemplo, dizer assim: pô, não quero misturar com os portugueses, eles são confusionistas. Não, né? E tanto aqui nos Estados Unidos, né? Por exemplo, os portugueses têm uma grande comunidade em New Jersey, estão sempre juntos. Em Angola também, você vai notar em restaurantes, os portugueses estão lá, os franceses idem, mesma coisa, os americanos, né? Durante a minha vida militar, quando nós fôssemos, estávamos todos sempre juntos. Mas para o africano, não é? Não só angolano, africano e muita gente, a pessoa quando atinge um patamar, ei pá, vocês fiquem ali, vocês não, eu não quero me misturar, tá a ver? Quero ser diferente, estás a ver? Sem saber de que este conceito de autorrejeição, o próprio europeu sabe disso. Ele vê, nota, e a partir do momento que você se comporta assim, ele te observa como que você é uma pessoa ínfima, porque você próprio não se respeita. Estás a ver? Várias vezes, mesmo aqui, não é? Pessoas que vêm, querem mentir. Eu sou de Cuba. Não quer se admitir que é africano. Mesmo na Europa também havia esse problema. Não, nem se calhar até nem nasceu lá, não é? Na Europa, mas sou português. Não é isso, não é? Mas nem que você nasceu lá, você tem a nacionalidade, mas você não é a tua naturalidade, sabe? Você é natural lá onde os teus pais vêm. São conceitos que as pessoas se confundem. Então, é aquilo que eu digo, quer dizer que se a pessoa vive em França, não precisa abandonar a sua cultura para ser aceita ou se inserir na sociedade. Porque o europeu sabe, não é? Que quando alguém não se respeita, como é que você vai esperar as outras pessoas te respeitarem? Mas se você respeita, guarda a sua cultura e também procura aprender, se inserir na cultura onde você estiver, é rico, é bom. E vai notar que o nativo tem mais respeito em ti do que aquela pessoa que se finge que, eu não como fumo, essas coisas não para mim. É porque é a mentalidade retrógrada, não é? Tal como vê, esse é o outro lado da moeda que o racismo traz, não é? Eh, Faz com que o homem, a mulher africana, não é, tenham essa alienação, esse auto-ódio, não é, em querer rejeitar-se. Por causa de quê? Por causa, não é, do sistema estrutural que existe. Porque não vamos aqui nos mentir de que o homem africano, em qualquer lugar onde estiver, estamos sempre na camada, nas áreas baixas, não é? No Brasil, Uruguai, enfim, Peru, América, enfim, aqui nos Estados Unidos, afro-americanos, não é? Por causa de quê? Por causa do sistema. Porque não é só, vamos ser sinceros, não é só aqueles estereótipos de que o homem africano é
é coisa, é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Não. Até porque, por exemplo, aqui quem construiu esse país foram os afro-americanos, não é? É que lutaram para que pessoas, que os imigrantes viessem, quer dizer, pessoas como eu tivessem, foram os afro-americanos. Enfim, e olha, é mais ou menos assim. Então, só para dizer de que é um problema grande, é um problema grave. E é um problema também que traz problemas de saúde. Nota-se, por exemplo, estudos aqui de, de grandes universidades, por exemplo, a Universidade, o Centro de Medicina de Harvard, disse de que os africanos ou afro-americanos são propensos muito a questões, por exemplo, de tensão alta, depressão, por causa do racismo, estás a ver? Porque hum, nós somos, né, por exemplo, a mulher, né, africana tem que descendência africana, né? Uma preta tem que pôr o cabelo bem, se tiver um cabelo afro, tem empregadores que não aceitam, a pessoa tem que saber se movimentar, porque, enfim, a nossa cultura, não é? Muito homem africano fala alto, não é? Isso é normal, mas muitos empregos a pessoa tem que saber navegar, aquilo que em inglês chama-se aqui na América, por exemplo, o code switching, tipo mudar em casa, fala de uma maneira, chega no trabalho, tem que falar de outra forma, porque precisa, né, alimentar a sua família, precisa viver. Então, como vê, o racismo é mesmo um cancro, não é? Não é até um cancro, não é? É um problema muito, 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 muito mau, não é? Um problema que aflige, não é? Enfim, afeta toda a área, não é? E eu penso que, sem querer viver eh, em utopia, ou então ser muito utópico, é possível, sobretudo essa nova geração. É possível, aos poucos, não é, nós irmos, não é, encontrando mecanismos para diminuir, porque afeta muito a psique do homem e da mulher africana, não é? Esse aqui, estou a falar diretamente para os meus seguidores que são de origem europeia, não é? Ou vulgo brancos ou brancas. Afeta muito o africano. E de que maneira? De que maneira? Porque a pessoa como que vive assim, quer dizer, como que a ser observado, está a caminhar, epá, não pode falar assim, não pode vestir assim, não pode usar cabelo assim, uma série de coisas. Mas, mesmo assim, reitero, não há motivo de nós não lutarmos, não é? Lutarmos todos os dias, lutarmos para melhores condições. Mas, como eu digo, né, de onde é que virá a solução? A solução tem que partir, não é, dos europeus, é criar um sistema, não é? E também virou um negócio, não é? O racismo também é negócio. Vê que muita gente que já não está na ribalta, não é? Para criar uma controvérsia, olha, é só, pronto, falar uma coisa assim, falar mal assim, que é de africanos, ou um ator, ou uma atriz, e pronto, já está, o nome fica na ribalta. Então, como vê, existe esse sistema estrutural racial e também que gerou o conceito de anti-preto ou anti-africano, que é muito grave, que é aquele sentimento de odiar alguém sem o conhecer, não é? Só o facto dele ser um preto, né? Pronto, ou uma preta, já não gosto dele. Então, como vê, é um problema sério, mas que eu acredito que as gerações vindouras, não é? Como eu disse, né? É um problema que se criou e também se pode pode-se acabar com o problema. Sim, pode-se. Muita gente diz, não, o problema nunca vai ter fim. Não, pode ter, não é? Leis, enfim, e também os aliados, não é? E as pessoas eh, europeias, não é? Vulgo, né? Brancos, não é? Eh, caucasianas estarem mais envolvidos, não é? Mais enfim, e speak up, como se diz em inglês, não é? As pessoas têm que falar, não é? Ver alguém a ser discriminado, tem que falar, não é? E também para por exemplo, uma irmã africana, não é? Que tem aquele auto-ódio, não é? Não se quer, as pessoas às vezes se pintam,
querem, como se diz aí na gíria, pacular, para ser clara, sem saber de que a pele e a epiderme é a primeira camada de defesa, não é, do teu sistema, não é? Sistema eh, que te protege, não é? De defesa. Os anticorpos é a epiderme. Então, você quando remove a tua epiderme para mudar as vesiculares, estás a diminuir as bactérias, não é? Boas que defendem-te contra os outros, né? As outras bactérias, né? Bactérias más, tá a ver? Então, é assim, e não só também, nós temos melanina e a nossa melanina nós tem muito a ver com como nós falamos, como nós ouvimos, a nossa visão, a nossa inteligência, a nossa voz, o que nós somos. Então, você estar a se pintar para querer ser uma europeia não te ajuda em nada, não é? Fisicamente e espiritualmente, não é? Porque infelizmente nós pensamos de que somos apenas seres físicos, mas não. Saiba que eu quero te dizer que nós somos seres espirituais em forma humana. Não é? Nós somos espírito também. Então, a partir do momento em que você muda o seu corpo, enfim, o teu lado espiritual também muda. Então, é só uma dica para você, não é, manter antes de você começar a se pintar, não é? A pessoa tem que se gostar, não é? Então, por isso é que estou a fazer esse programa, não é? No intuito de eh, reformatar a mente, não é? Reeducar, reaprender, não é? Voltar, as pessoas devem voltar àquela base. E eu acredito que é possível. É possível, né, num futuro, se calhar longínquo, não é? As pessoas que começaram com esse sistema racial a acabar-se. E eu, no próximo programa, no terceiro, a última parte, eu vou dar estratégias, não é? Táticas e filosofias, como é que nós podemos fazer para acabar com o racismo. Porque existem formas. É só nós queremos e é possível. E essa máxima, essa retórica que muitos utilizam de que não, o não é? O ódio contra as africanas ou africanos é por causa da sobrevivência da espécie europeia. Eu reprovo porque antes, né, antes da escravatura, os europeus existiam, não é? Então, tipo, eu não vejo de que como é que eh, a continuação da espécie, não é? Ou humana, não é? Em parte os europeus, não é? Para existirem tem que se fazer mal, não é, aos africanos. Não assenta bem. Até porque esse sistema se estende até a Ásia também. Os asiáticos também são contra os africanos. Quer dizer, é um sistema estrutural que se estende em todo o mundo. Ninguém quer estar associado à África, ao homem africano. Por isso é que tu vês que, por exemplo, as pessoas da República Dominicana, né, quando lhes perguntam, pessoas até que se parecem tipo eu, né? Eles dizem, eles não são pretos, são dominicanos, são. Quando se lhes pergunta de onde é que vêm, dizem que vêm da Espanha. Então, uma contradição, um paradoxo que não faz sentido. Por quê? Como se diz, ninguém gosta de estar associado a um time ou uma equipa que está a perder. E como, não é? Vamos ser sinceros, né? A maior parte dos africanos em todo o lado as condições sociais estão sempre na camada mais baixa, então todo mundo quer sair, todo mundo nega, não é? Nega. Então alguém que, por exemplo, nem é terceira geração em Portugal, mas só foi de criança, mas quer dizer, sou português, mas para quê? A pessoa tem que ter orgulho de onde vem, né? A pessoa pode dizer, não, sou de Moçambique, não é? Mas também aprecio, né, a cultura portuguesa, que é muito rico, muito bom. Não é? É muito bom, porque quando você é real, as pessoas sentem. Né? Entende, meu caro seguidor? Quando você é real, quando você é real mesmo, diz que você é, o que você representa, as pessoas respeitam. Não é? As pessoas
As pessoas vão dizer sim, senhora. E é normal. Vives em França, olha, normal. Eu sou de Mali, por exemplo, mas, epá, nasci aqui. É normal dizer isso. Pá, eu admiro, né? Mantenho um pouco, né? Conheço a minha cultura de Mali, mas também respeito, né? Esse país que me acolheu. Mas é o que se nota é aquela tendência de rejeitar. E você, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quem é de descendência europeia, de italianos, mantém a sua, defendem, eles sabem a cultura deles. Tanto mais os portugueses, por exemplo, muitos que viveram em Angola, não só na Guiné, nunca se esqueceram de onde vieram em Portugal. Sempre tiveram a cultura deles, mas também muitos acabaram adotando a cultura angolana. Tanto na África do Sul, mesma coisa. Os africanos são de descendência holandesa, não é? Adotaram algumas culturas, não é? Africanas, mas também preservam um pouco da sua descendência. Isso é bom, é rico, é bom. Então, nós, como se vê, não é preciso ser uma em detrimento da outra, não. A pessoa pode manter a sua cultura e também abraçar lá onde está. Mas o que se nota é que muitos de nós, né, africanos, quando deixamos o continente, pá, não queremos ser aquilo que nós somos. Queremos ser assimilados, que é um conceito imaturo, um conceito retrógrado, um conceito antiquado, que não deveria existir assimilado. Isso não cabe na mente de alguém que tem cérebro, né? Ser chamado assimilado. Não, mais vale a pessoa ser chamado indígena do que assimilado, porque assimilado é alguém que não tem cultura, alguém que não tem pertença, alguém que não tem espaço. Isso não é bom. Quando você não tem espaço, você não é respeitado. Você não é respeitado. Todos nós temos uma origem, e a nossa origem eh, é que nos dá a nossa essência. Bem, olha, o programa já vai com 57 minutos. Olha, estou a falar do racismo, programa número 2. É com grande prazer, não é, que eu falei por vocês, para vocês, sem querer dizer. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Por favor, subscreva, partilhe, dê um gosto ali, dê um gosto, que é para fazer mais programas. Não é? Farei mais programas. E eh, a parte 3 essa parte 2 não é, sobre o racismo, e o próximo programa vou encerrar, onde vou dar as soluções sobre o racismo. Bem, falou para vocês o Deni de Lolo. Um grande abraço e até breve. Tchau, fui.